Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje será a introdução e tem um objetivo desta obra. Então, a semana passada nós estudamos aquela fala do Espírito de Verdade, né? Já sabemos quem é o Espírito de Verdade, que foi o prefácio, e hoje nós vamos fazer a introdução da obra, tá bom? Mas antes nós devemos fazer a nossa prece de gratidão. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos juntos e agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando. Vamos lá? Vamos orar? Então vamos juntos, acalmando nosso pensamento, unindo em um só. Vamos assim visualizar uma só família, um só lar. Todos nós juntos em torno do Lago do Tiberíades. Um lugar tão querido do nosso Senhor Jesus, em que Ele ensinava e ensina a multidão. Ao final da tarde, sempre voltando na barca, a multidão já aguardava. Divino amigo, mestre amado, todos nós aqui reunidos, saudosos de Ti, com muita sede de ouvir o Teu Evangelho, as Tuas lições que nos consolam, que nos alivia, Senhor, que nos fortalece, que nos dá o norte, que nos traz alegria e que todo fardo se torna tão leve. Obrigada, amor amado, por esse espaço, por esse encontro que o Senhor construiu para cada um de nós. Porque o encontro casual não existe. Mãos amigas nos conduziram até aqui, para que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos, Senhor, ouvir as lições que os Teus anjos nos trarão essa noite. Que os amigos espirituais que aqui estão, Senhor, e que se fazem presente em cada lar, na condição de anjos e amigos incondicionais, possam nos inspirar, nos conduzir e nos auxiliar na compreensão do texto. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Na introdução da obra, nós vamos pegar o objetivo desta obra. Então, quando a gente vê ali um texto, o Evangelho segundo o Espiritismo, parece assim que, para quem vê a capa do livro, e principalmente para quem não é espírita, já fica assim com preconceito. Então, quer dizer que os espíritas têm um Evangelho só deles, né? Porque não sabe o que é segundo o Espiritismo. Allan Kardec, o professor Denis Arrivai, ele não construiu um evangelho. E nessa introdução que ele fala o objetivo desta obra, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, se a pessoa só lê a introdução, ela vai entender. Na introdução, o professor Allan Kardec vai nos falar, vai nos trazer a informação, qual foi o propósito, qual é o objetivo desta obra.
porquê desta obra. Então, nós já sabemos que, ao decorrer do estudo, porque nós fomos estudando salteado, a gente pegava textos do Novo Testamento e o professor Allan Kardec iria comentar, ou os espíritos comentam esses textos. Agora, aqui nessa introdução, ele vai dizer qual foram os textos escolhidos. E ele vai dizer o porquê. Então, nós vamos lendo e vamos parando e comentando para a gente entender o propósito dessa introdução. Vamos lá, gente? Vamos estudar, que Jesus nos conduza. Objetivo desta obra. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Então, olha só. As matérias contidas no evangelho, ele está falando do Novo Testamento, podem ser divididas em 5 partes. O que vai ter dentro do Novo Testamento? Mas ele vai falar a nível de conteúdo. Quais são os conteúdos que tem dentro do Novo Testamento? Lembrando, vou sempre repetir, nós temos uma Bíblia. A palavra Bíblia, a etimologia da palavra quer dizer junção de vários livros. Quando a gente pega uma Bíblia, nós temos ali vários livros e temos uma divisão no meio dessa Bíblia, vamos dizer assim, uma divisão assim, de um espaço de tempo muito grande. Nós vamos ver que existe uma distância ali, um tempo de mais de 1000 anos. Então, quando a gente vai estudar o Novo Testamento, é a história de Jesus. São 4 homens em épocas diferentes falando de Jesus. Já no Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar no Antigo Testamento? A Torá, que são os livros judaicos. As pessoas costumam ler a Bíblia e acham que aquilo foi escrito de um momento só e um tempo só. As pessoas, quando vão ler a Bíblia, ela não consegue entender o período, o tempo. Então, gente, se eu estou falando que existe uma distância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, quando Jesus chegou, o Antigo Testamento já existia, a Torá já existia. E Jesus citava várias vezes essas lições. Quantas vezes ele não citou, quantas vezes ele não perguntou? O que está escrito, né, para chamar a atenção na lei, o que está escrito na lei? Ele está falando do Levítico, das leis. Quando a gente fala que Moisés era um legislador, porque ele escreveu leis, regras ali civis, vamos dizer assim. E ele também recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos. Então, isso tudo, gente, é Antigo Testamento. Então, se eu falo que o Antigo Testamento tem 1000 anos de distância para o Novo, e o Novo Testamento tem mais de 2000 anos, então, quando eu pego um livro, o Antigo Testamento, que está dentro da Bíblia, que é quem? Os 5 livros de Moisés. Vamos pegar ali os Salmos de Davi, vamos pegar todos os profetas. Então, eu estou somando tudo isso, nós temos um livro de mais de 3000 anos. Então, meus irmãos, como é que você quer ler um texto sem entender o contexto? O contexto é, eu tenho que pegar o texto que eu estou lendo hoje, mas eu tenho que colocar ele há 3000 anos atrás. O que eu tenho que compreender? Eu tenho que entender qual era a cultura daquela época, pelo menos um pouco, senão não vou entender. Não entendo. Eu gosto de dar um exemplo bem simples. Hoje, no nosso dia a dia, nós temos termos, nós temos ditos populares que a gente consegue entender. Se eu falar para você, olha, eu passei o dia inteiro descascando abacaxi hoje. Você sabe que eu passei o dia resolvendo problemas. Então, tem várias falas que, na verdade, a gente diz descascar abacaxi, mas não é descascar o abacaxi. É resolver dificuldades, problemas, situações. E quantos outros ditos? E naquela época não era diferente. Então, eu tenho que entender o texto, mas eu tenho que saber qual era o contexto que ele estava inserido, tá bom? Vamos lá? Objetivo desta obra. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Então, você já sabe, quando eu falo em evangelho, eu estou falando em Novo Testamento. Eu estou falando de Novo Testamento em 4 homens em épocas diferentes, falando do nosso Senhor Jesus Cristo.
os atos comuns da vida do Cristo, né? O nascimento dele, a relação dele com pai e mãe, ali em família, tem um pouquinho ali em Mateus, né? Segundo, os milagres. A gente também vai, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vai se deparar com os milagres. O que mais que tem? O terceiro, as predições. As predições é justamente ele falando o quê? É ele prevendo, né? É ele ali fazendo a profecia. E eu separei uma profecia aqui que é muito interessante, que para quem estudou o livro há 2000 anos já se deparou. É a profecia que está lá em Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19, quando ele diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Ele está falando do quê? Da destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu o quê? Aproximadamente ali no ano 70. E a obra há 2000 anos, ela vai nos contar justamente esse período da destruição. Que inclusive o senador Públio foi preso, né? E ali cegado, né? Cegaram os olhos dele, né? Foi queimado os olhos dele. Então Jesus ali no ano 32 ou 33, quem sabe, e ele já falando do que iria acontecer. Então, também dentro do Evangelho nós vamos ver as predições, que são as profecias. Dentro do Evangelho também vai ter o quê? As palavras, tá? As palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja. E nós temos um interessante, né? Eu e o Pai somos um só. Isso virou um dogma, né? Que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, né? Eu e o Pai somos um só. Então pronto, Deus Jesus é um só. E isso vai virando dogmas. Então tem N falas ali que transformaram isso em dogmas da igreja. O que é um dogma, gente? Dentro da igreja católica, um dogma é algo que não se discute. E caso você não concorde, você é excomungado, né? Isso mais na Idade Média, né? Isso hoje não é, né? Não tanto assim. Mas eles têm um dogma, que não tem como negociar isso, tá? Então, foram vários dogmas criados dentro dessas falas de Jesus, tá? As palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja. E temos aí a quinta parte, que é o ensino moral. Aí ele diz: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, quais são as 4 primeiras? Vamos lá. Os atos comuns da vida do Cristo. Controvérsia, sim, o nascimento de Jesus. Foi, não foi, veio, não veio, está no corpo, não está. Os milagres têm controvérsias também. As profecias, né? Os dogmas. Agora ele diz: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última, qual é a última? O ensino moral. Permaneceu inatacável. O que ele diz? Inatacável é todas as religiões concordam com a parte moral. Não tem absolutamente nada que vá... Não. Essa caridade não é assim. Não. A parte moral é intocável. Presta atenção. Diante desse código divino, ensino moral, a própria incredulidade se curva. Então, vamos lá. A incredulidade se curva. Nós tivemos o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Exalava caridade. Para quem já assistiu Pinga Fogo, de junho de 71, em que ele foi chamado para uma entrevista e Emmanuel concordou e permitiu que ele fosse, se você recorda, tem ali uma pergunta de um pastor, que na época era um pastor de muito sucesso no ano 71. Tinha, assim, um grande número de seguidores. E a gente observa a pergunta dele, apesar de ser uma pergunta capciosa, mas ele fez uma pergunta pautada com muito respeito, né? Olha, nós reconhecemos os seus dotes, né? A sua vida de caridade. Então, ou seja, o ato de moral cristão, o ato de amor, o ato da caridade, o ato de ser um homem bom, de ser um homem nobre, isso era algo que ele coloca aqui. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Quantas pessoas materialistas, ao encontro com aquele ser, diz assim, será? Não tem como duvidar, né? Porque olha e passa a respeitar.
Porque as pessoas poderiam até não concordar com a mediunidade, poderiam até concordar com uma série de coisas, mas com a parte moral e aquele homem bom, isso ninguém poderia negar. Esse homem é bom. Entende? Então, o Kardec aqui, ele tá nos conduzindo, vamos nos preocupar com a parte que nos cabe. Como o pessoal diz, eu tenho que me salvar, né? Jesus vai me salvar, né? A gente fala muito em salvar, sem entender um pouco. O que é salvar? Salvar do mal que está dentro de mim. Porque o mal que mais me prejudica não é o mal que está fora, é o mal que está dentro de mim. Esse tem a capacidade de me destruir. Então é como salvar de mim mesmo, das maldades, das mazelas que estão dentro de mim. Vaidade, orgulho. Quando eu falo em mal, vaidade, orgulho e egoísmo. E por aí se vai. Isso que mata a gente. Orgulho, então? Deus me livre. Por conta do orgulho se faz guerra. Então a maldade está aí dentro de mim. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Qual é o recurso? O que vai me ajudar a me libertar disso, se não a lição moral? Então, quando eu desencarnar, não vai ser perguntado, você por um acaso cumpriu todas as regras, os dogmas? Você por um acaso aceitou os milagres de Jesus? Não. Então a pergunta feita é sempre, tu te tornou um ser humano melhor? E o que me dá subsídios para me tornar um ser humano melhor, senão a parte moral? O ensino moral de Jesus? Quantos de nós não sabemos o Novo Testamento de cor e salteado? Mas não nos preocupamos com a parte principal, que é a parte moral? Que é inconteste, é indiscutível. Então, olha, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Olha só, presta atenção. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Porque todas as religiões, todas, a discussão é a mesma. A parte moral cristã. Então, isso é inconteste. Seja evangélico, seja católico, seja espírita. Se nós nos reunirmos, a parte moral, a gente não tem... Todos nós vamos concordar. Amai-vos uns aos outros. Fazer o bem, o perdão, toda essa... Cuidar de pai e mãe, toda essa parte é uma parte o quê? Moral. Olha, presta atenção. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se. É a parte moral. Quaisquer que sejam suas crenças. Porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas. Porque realmente nunca houve nenhuma briga religiosa por conta do perdoar 70 vezes 7. Nunca houve uma discussão religiosa em honrar pai e mãe. Nunca houve uma discussão religiosa que trata o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Nunca houve nenhuma divisão religiosa em relação à parábola do bom samaritano. Nunca houve nenhuma discussão religiosa, divisão religiosa, quando se fala de conhece-se a árvore pelo fruto que dá essa árvore. Então, se nós pegarmos todas as lições de ordem moral do nosso Senhor Jesus, nunca foram motivos de discussões religiosas. As discussões foram por aqueles outros pontos, os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, os dogmas, mas o ensino moral não. Entende? Olha a linha, gente, de raciocínio do professor Allan Kardec. Jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Olha que interessante. Então, os dogmas, aquilo que é inconteste, isso sim gerou muitas discussões, muitas guerras, inclusive. Aliás, diz o professor, se o discutissem a parte moral,
As seitas nele, na parte moral, teriam encontrado sua própria condenação. Porque se nós estivéssemos estudado a parte moral do nosso Senhor Jesus Cristo, não existiria guerra. Se hoje nós estudássemos a parte moral, nós aprenderíamos a respeitar a escolha de cada um. Nós aprenderíamos a respeitar a religião de cada um. Nós aprenderíamos a respeitar a posição política de cada um. Então, nós precisamos estudar a parte moral do Evangelho. Então, olha só. Se tivessem estudado a parte moral, existiria inquisição, cruzadas. Teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, vamos falar da gente. Quantos de nós adentramos no Espiritismo e queremos estudar só a ciência espírita? Só os fenômenos espíritas. A gente quer só pegar a parte científica e não quer estudar a parte moral. Vocês já pararam para pensar a carência de estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo nas casas espíritas? Não tem. Não tem. E não é todo mundo que gosta, não. É impressionante. Você faz um estudo do Evangelho na instituição espírita, o pessoal acha que o Evangelho é para quem está começando. O Evangelho é para todos nós, porque é a obra principal da doutrina espírita. É a maior de todas. Porque é ela que nos dá recurso para nos tornarmos pessoas melhores. É ela. É ela que me ajuda. É Jesus no Evangelho. Então, quando eu não quero me tornar um ser humano melhor e muito menos ouvir chicotada e pegar chicotada, porque Evangelho é chibatada na costa. O que eu faço? Eu fujo pela tangente, fico ali estudando a parte científica e não quero estudar a parte religiosa. Não quero estudar Evangelho. Digo até que é maçante estudar Evangelho. Quantas vezes a gente se reúne para estudar e às vezes o tema é Evangelho, mas se fala de tudo menos de Evangelho. Por quê? Porque é uma fuga psicológica. É fugir das lições de Jesus para não mudar. Então, quer ver? Estudo de O Livro dos Médios, preparação para você participar da prática. Meus irmãos, lota. É gente pelo ladrão. Olha aí, acabei de falar uma frase que vocês conseguem entender quando eu digo é gente pelo ladrão, né? Ou seja, está lotado. Agora você abre Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Você conta no dedo e sobra dedo. Então o povo gosta do fenômeno. Gosta de estudar as 4 partes, mas não a parte moral. E às vezes, quem se arvora a fazer o estudo, fica aquela coisa morna. Porque não se preparou. Que exige de cada um. Então, olha só. Que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, mesmo quem vai estudar o Novo Testamento, aí se acaba ali se envolvendo muito mais as partes dogmáticas que foram se criando, as partes místicas, e a parte moral se esquece. A parte moral se esquece. Continua Kardec. Para os homens, em particular, aquele código é uma regra. Homem é o ser hominal, tá? É uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. Olha, gente, olha aqui. A parte moral do Evangelho
Aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. Imagina um profissional evangelizado. Imagina um profissional da saúde evangelizado. Imagina um profissional da educação evangelizado. Imagina o trânsito com motoristas evangelizados. Imagina pais evangelizados, filhos evangelizados, esposo, esposa evangelizados. Aqui eu tenho vários casais. Se nós nesse momento pudéssemos abrir o microfone e eu perguntar, me digam, após o estudo e o evangelho no lar realizado, vocês perceberam que estão melhores uns com os outros? Que a relação de vocês está mais saudável? Eu duvido que a resposta não seja positiva. Tudo mudaria para melhor se nós seguíssemos essas regras de conduta, que é a fala de Kardec. Aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida. Seja a vida profissional, seja a vida pública, seja a vida em família, seja a vida na instituição religiosa, tudo. A gente tem um exemplo maravilhoso que a gente conhece da obra Renúncia. Quem é? Alcione. Como ela era dentro do lar? Como era ela em vida pública? Como ela era na vida profissional dela? Qual a situação que ela ficou quando se viu frente a frente com o grande amor dela e ele propondo a ela? Ele era padre. Eu largo a batina. E a gente se casa e vai construir a nossa família, ter os nossos filhos. Qual foi a posição dela? De evangelizada. Coloca primeiro as coisas de Deus em primeiro lugar. E ela não aceitou. Entende? São essas as posições. Por isso é que ele usa o termo aqui, código. Aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. O princípio, essa parte moral, de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Olha, gente, nós erramos, nós nos comprometemos por conta da nossa relação uns com os outros. Então, o meu processo de evolução moral, ele está linkado e ligado, presta bem atenção, com a minha relação. Então, um ser humano melhor, ele se relaciona melhor. Um ser humano desequilibrado, a relação dele será sempre desequilibrada. Aonde ele estiver motivo de confusão. Então, presta atenção, eu aprendo o evangelho não é para ficar apenas folheando. Eu aprendo o evangelho para me tornar um ser humano melhor de se conviver. Porque nós estamos aqui aprendendo a conviver, que para nós, os terrícolas, que estamos ali ainda imbuídos de vaidade, de orgulho e de egoísmo, é muito difícil. A gente criar ódio de uma pessoa, num estalar de dedo, basta ela dizer que não concorda comigo. Olha o nosso nível de doença, por isso é que eu chamo de doidinho, de doença mental. A gente ama
e de repente odeia. Então, quando fala em lição moral, são regras, códigos, né? Para que a gente aprenda a conviver, a ser um humano melhor, para conviver melhor. Então, isso está muito claro na fala do nosso Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, do jeito que eu me relaciono com vocês, aprendam também a fazer isso. Aprendam a servir, a serem agradáveis, a respeitar o limite. Olha, eu estou aqui, né? Apartamento. Então, tem pessoa em cima, tem pessoa aqui, tem pessoa ali. Como é que você pode entrar no corredor nas gargalhadas fazendo barulho? Então, isso é falta de respeito para com o outro. Por que eu bato os pés em cima? Eu não moro em apartamento, eu moro em casa, né? Então, estou aqui de férias. E a gente, de repente, se vê que, de repente, se tiver uma pessoa enferma aqui dentro, porque a gente não sabe como não seria isso. Então, ou seja, a relação é aquele ponto. O teu direito acaba a partir do momento que tu está invadindo o direito do outro. Trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Tudo isso a gente aprende no Evangelho. Tudo. Então você passa a ser uma pessoa com mais consciência, com mais lucidez. Você passa a se preocupar mais. Serviço público. Você fez um concurso. Você passou para servir ao público. Servidor público. Você é um funcionário para servir o público. Então, sirva com dignidade. E quantas vezes no serviço público a gente está ali para ser atendida e olha algumas pessoas simples chegando e serem tão maltratadas. E eu digo, falta de evangelho. Falta de evangelho. Todas as circunstâncias da vida pública e privada, o princípio de todas as relações sociais, é o princípio é o início. É o início de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. Justiça de justo. Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país. Mas se você pegar o livro há 2000 anos, se nós formos estudar um pouco a parte política, da confusão, da troca de imperadores, a gente vai ver que nós, na condição de nação de povo, estamos nessa divisão e nessa discussão há milênios. Há milênios. Não é um homem que muda uma nação, é a nação que muda um país. Quando uma nação for evangelizada, aí sim, nós teremos uma família melhor. Nós teremos um país melhor. Nós teremos um mundo melhor. Pautada nessa informação, eu na condição de mãe ou de pai, o que é que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu estou ensinando Jesus para eles? Por que nós do EOS nos preocupamos com o EOS para crianças? Por que Meimei, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, escreveu tantas obras infantis?
Porque a gente precisa ensinar para as crianças Jesus, ou seja, moral cristã. O princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente, e acima de tudo, o roteiro, gente, rota. Sabe quando você joga ali no Waze, que você tem a rota por onde você tem que seguir? O roteiro infalível. Infalível. Não erra. Com certeza tu vai chegar. Roteiro infalível. Infalível para o quê? Para a felicidade vindoura. A felicidade do futuro, a felicidade que vem. Porque, meus irmãos, quando Jesus diz bem assim, ai daquele que ri, porque vai chorar. O que ele está querendo dizer? Viver na terra, gozando, abusando e satisfazendo todos os teus desejos e caprichos, o choro vai ser grande. Porque ninguém nasceu para isso. A gente não nasceu para atender todos os nossos caprichos. A gente nasceu para se sacrificar. Porque se sacrificando, eu estou sacrificando o mal que está dentro de mim. Porque para nós, calar é um sacrifício. Para nós, falar, me perdoa, é um sacrifício. Para nós falarmos, você está certo, é um sacrifício. Para nós compartilhar, é um sacrifício. Entende quando a gente fala sacrifício? É sacrificar o mal que está dentro de nós. Na mais rigorosa justiça, viver o evangelho, você pode ter certeza que você está dentro da justiça divina. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Quando tu segues esse roteiro, sabe qual é, gente? A maior felicidade é a paz de consciência. Quantas vezes você não vive um prazer transitório, um êxtase transitório, e logo depois tu cai no abismo do arrependimento? Entendeu? Felicidade vindoura. Quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, é porque ainda não é, não. Da felicidade que ele veio nos ensinar, não. Não é. É a paz de consciência. É o respirar e dizer dever cumprido. Dever cumprido, Senhor. Fui para o bom combate. Para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Então, quando você pega o Evangelho, nós já sabemos qual a parte que o professor Allan Kardec escolheu do Novo Testamento para estudar. Os atos comuns da vida do Cristo? Não. As profecias de Jesus? Não. As palavras que geraram dogmas? Não. Qual é, tia? Ensino moral. Então, o que nós vamos estudar no Evangelho é ensino moral. Todo o mundo, ou seja, todos aqui do planeta Terra, admira a moral evangélica. Todos admiram a parte moral evangélica, né? Honrar pai e mãe,
perdoar 70 vezes 7, fazer ao outro que gostaria que fizesse, caso você estivesse no lugar dele, não é verdade? Essa parte todo mundo acha legal. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem por confiança, baseados no que ouviram dizer ou sobre a fé em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Ele está dizendo assim, todo mundo admira, todos nós repetimos algumas falas de Jesus, mas não conhecemos. Aquilo que ele diz. Todos lhe proclamam a sublimidade, a gente acha lindo, a gente fala da moral cristã, da César o que é de César, né? A gente vai repetindo, mas sem ter muita consciência. Aí ele vem aqui dar um tranco agora. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo. Então é como se ele dissesse, muitos admiram e muitos conhecem, mas assim de forma en passant, ou seja, de forma superficial. Tanto é que a gente diz assim, se eu perguntar ainda hoje assim, quem foi que disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem disse isso? Moisés? Não. Jesus? Não. Nós estamos falando do decálogo. Nós estamos falando de lições, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é dos profetas. Nós estamos falando de uma regra criada pelos mestres israelitas. E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Jesus pergunta. E o doutor da lei responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa fala não é de Jesus. Essa fala está no Antigo Testamento. Essa fala, na verdade, são regras que foram criadas, porque o que é de ordem divina? Que a gente chama de uma pneumatografia direta. É o decálogo. Os 10 mandamentos. Então, essa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é uma regra dos nossos irmãos judeus. Que ainda por cima teve uma divisão. O que eles disseram? Olha, gente, o decálogo ele pode ser resumido nesse aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ainda assim eles dividiram. Um grupo achava que o próximo era só o irmão israelita, só o irmão judeu, e outros achavam que o próximo seria todos os irmãos. Essa fala não é de Jesus. Qual é a fala de Jesus? E eu falei no iniciozinho do Evangelho. Jesus disse assim, olha, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque quando eu amo o meu semelhante, quando eu cuido, quando eu respeito as pessoas que estão ali no meu convivendo comigo, eu estou amando a Deus. Por isso Jesus colocou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Faça como eu faço. Eu trouxe um exemplo bem simples para a gente entender que a gente conhece de forma bem en passant e a gente repete, mas sem conhecer profundamente. Então a gente diz, é de Jesus? Não é de Jesus. É de Moisés? Não, não é de Moisés. Era uma regra criada, pautada no Antigo Testamento. Que eram 600 e poucas regras que eles criaram e resumiram. Disseram que estaria dentro só dos 10, depois resumiram em uma regra. E é isso que o professor Allan Kardec traz aqui, olha. Poucos, no entanto, a conhecem, a parte moral, a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. Menos ainda é quem compreende.
menos ainda é quem compreende. Porque quantas vezes a gente não pega as lições e molda as lições pautada ali nas nossas convicções. Então, meus irmãos, evangelho não é para ler en passant, não é para fazer de conta, não é apenas para ler para aliviar a consciência, é para estudar, para que a gente possa entender com mais lucidez os significados das lições do nosso Senhor Jesus. E só assim, de forma séria, com disciplina, a gente vai conseguir entender as lições morais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz Kardec, e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho. A dificuldade. Sim, não é fácil ler o Evangelho. Quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, que é mais complicado ainda, quando fala das prostitutas. Aí pronto, a pessoa está achando que é a prostituta, que é como o conceito de hoje. Poxa, quando o Antigo Testamento fala em prostituição, ele está falando o quê? Que a sociedade adorou a outros deuses. Então, isso era chamado de prostituição. Então, a gente tem que entender, poxa, Jesus nasceu dentro da cultura judaica, estava inserido. Então, quando eles falam, era a Páscoa, aí a pessoa está achando que é a Páscoa católica. Está achando que tem coelhinho e ovo de Páscoa. Não sabe nem o que significa a Páscoa, mas está lá no Evangelho, eu tenho que saber. Outra coisa, a gente vai ver a comemoração dentro do Evangelho, que também tem na Igreja Católica, o Pentecoste, que foi aquele momento que eles falaram em línguas, né? Mas não sabe o que é Pentecoste. Está achando que aquele Pentecoste é o Pentecoste que tem. Não é, gente. Então, nós temos que entender. E nós vamos devagarzinho, vamos estudando e a gente vai compreendendo. E aí, com mais lucidez, com mais razão, a gente consegue compreender, racionalizar realmente. E isso vai modificando a nossa linha de pensamento. Porque a gente sai daquela parte mística, né? Naquela parte faz de conta, e passa a entender, sim, o nosso Senhor Jesus Cristo como o maior que já viveu aqui. Então, ele diz que a leitura do Evangelho, ela é ininteligível para grande número de pessoas. Então, você imagina, o professor Allan Kardec, ele estudou o Evangelho. Até para ele catalogar, para ele separar a parte moral, ele teve que estudar. Não tinha o poderoso Google, não, que você ia digitando e procurando hoje. Naquela época, ele tinha que ler. Detalhe, se fosse à noite, não tinha essa energia que tem aqui hoje, não. Então, muitas lições do Evangelho, se você não tiver realmente material, você faz apenas um estudo en passant. Ou então fica apenas repetindo o que você ouviu alguém falar. Vamos parar aqui, gente, que eu sei que foi muito material. Foi bom? Deu para compreender, gente? E aí, a próxima semana, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, se Deus quiser. Que bom. Então, vamos tomar um passe agora? Vamos fazer a nossa prece e no momento da prece a gente vai receber aquele passe agradável, não é verdade? Respira bem fundo. Fecha teus olhos. Busca um lugar tranquilo na tua mente. Um lugar agradável.
Amado Mestre Jesus, como é bom, Senhor, parar para estudarmos o Teu Evangelho. A maior lição, a principal, a indispensável para a nossa vida aqui na Terra. Todas essas lições, Senhor, são imortais. São lições que estão acima de qualquer ciência da Terra. São lições que levaremos para a eternidade. São lições que abrem, Senhor, as algemas da ignorância. Amor querido, muito obrigada. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Não nos deixa, Senhor, cair nas armadilhas. Para que não venhamos, Senhor, jamais a nos afastarmos dessas lições grandiosas do Teu Evangelho. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre nós, a Tua bênção que nos fortalece, nos acalma, nos equilibra. Que a água, Senhor, do nosso lar possa ser magnetizada por Ti, através dos nossos amigos espirituais. Amado Mestre, nos deixa, Senhor, fortalecido para essa semana e que possamos, amado Mestre, Te servir sempre, sendo fiel a tudo aquilo que aprendemos. Graça Te damos, que assim seja. Então, presta atenção, eu aprendo o Evangelho não é para ficar apenas folheando. Eu aprendo o Evangelho para me tornar um ser humano melhor de se conviver. Não é um homem que muda uma nação, é a nação que muda um país. Quando uma nação for evangelizada, aí sim nós teremos um país melhor.